qual foi o momento mais difícil que você viveu com a Yasmin? O momento mais difícil foi esse último, Lili. Foi o último, né? Foi, com certeza foi o último, porque cada internação era bem difícil. Mas essa última, eu, eu, eu tinha certeza que ela não ia voltar. Porque, assim, embora eu não seja da área da saúde, mas a gente é mãe, né? E a gente vai acompanhando, a gente vai vendo as coisas ficando mais delicadas. E essa última internação da Yasmin foi muito desesperadora para mim. Eu levei, mas eu achei que eu voltaria. Então, ver as coisas se complicando com a Yasmin foi muito difícil, porque ela era a minha vida, né? O meu sonho, a minha realização, e eu falava para ela que ela era a minha realização. Então, a gente como mãe, como que a gente fica vendo uma parte da gente doente? Uma parte da gente que a gente não consegue fazer nada. Mas essa última internação foi difícil. Foi muito delicada pra gente. E como que foi esse final? Então, eu lembro que numa quarta-feira, 1h30 da manhã, ela começou a ficar mais delicada, né? Os batimentos cardíacos dela, a saturação, a frequência respiratória já estava bem descompensada. E eu lembro bem, eu estava numa poltrona e a cama dela assim de frente, e ela tinha dado uns suspiros, como se fosse um suspiro de morte. Porque, Júlia, você conhece? Não, eu conheço a minha filha. Então eu sabia que aquele suspiro era um suspiro que estava mais difícil, mais delicado ali para ela. Então, quando ela deu esse suspiro, eu vi que ela não iria voltar. Assim, eu corri, eu abracei, eu beijei, eu cheirei, eu dizia que amava, mas é, é, ela era a minha vida. Então, assim, você vê a sua vida partindo é a pior dor do mundo. E aí, na quinta-feira de manhã, uma médica falou assim para mim, Júlia, a Mimi tá partindo. Lili, a gente não espera. A gente nunca tá preparado para uma coisa dessa. E eu só dizer para os médicos, façam tudo. Façam de tudo pela minha filha. E eles fizeram, sabe? Mas, assim, a gente não quer, né? A gente tem aquela esperança de que no fundo pode melhorar. E na quinta-feira de manhã, quando a situação começou a ficar mais delicada, entraram com morfina para ela, e a médica me disse isso, eu tomei ali a decisão mais difícil da minha vida, que foi decidir devolvê-la para o Senhor. Eu lembro que eu cheguei no leito dela e eu abracei, eu beijei e eu relatei um monte de coisas lindas que a gente viveu juntas. E eu disse assim, filha, tá difícil para você. Então, se tá difícil para você, a mamãe vai sofrer muito, muito. Mas eu preciso deixar você ir. E falei assim, você foi muito amada. Olha o tanto de coisas que a gente fez. E comecei a relatar as coisas que nós fizemos. Mas assim, entregar um filho para o Senhor, devolver, é muito difícil. Mas eu abracei, eu beijei, eu relatei e eu saí. Eu saí do leito dela, fui conversar com minha mãe, com a minha tia. E quando eu voltei, minha filha estava morta. Quando eu voltei, eu lembro que, nossa, eu acho que essa cena nunca vai sair da minha cabeça. A Yasmin estava logo no início da UTI e eu estava entrando e a gente tinha um hábito de falar lá com as mães que quando tivesse um biombo no leito, era porque a criança estava morrendo. E quando eu saí, não tinha esse biombo, Lili. E quando eu voltei, ele estava no leito da minha filha.
E eu lembro que tinha um técnico, o Diego, que inclusive é da minha cidade. Ele falou assim: não, Júlia, não vem, fica aí. E eu falei assim: eu quero ver a minha filha. E o vidro da Unimed, ele é jateado, tem uma parte que dá pra gente ver. E eu cheguei assim, e eu vi a médica reanimando a minha filha, sabe? E o corpo dela tava assim, em pé, e reto, e a cabeça virada, e ela tava morta. Nossa, foi a pior cena da minha vida, assim. Por mais que eu soubesse que isso poderia acontecer, mas eu acho que eu sei que aquele técnico queria, né, evitar que eu visse essa cena. Mas assim, eu acho que no fundo, mesmo sabendo o que estava acontecendo, eu tinha aquela esperança de mãe, sabe? De assim, pô, vai que, não sei, alguma coisa pode acontecer e pode reverter. E aí, quando eu cheguei, ele tentou evitar que eu visse aquela cena e eu logo falei que queria entrar, a médica liberou e ela tava ali, assim, sabe, esticadinha e um monte de gente ali cuidando dela, amparando ela. E ela já tinha ido, sabe, depois de eu ter me despedido dela. Eu acho que ela também precisava disso. Eu acho que ela precisava que eu falasse que eu ia ficar bem um dia. Porque eu acredito que um dia Jesus pode fazer com que eu fique bem. Mas, assim, não sei se as pessoas têm ideia do que é um amor tão grande. Eu sei que é muito comum a gente falar da relação de uma mãe com um filho. Mas a minha relação com a Yasmin, ela era diferente. Ela era muito intensa. Ela não falava pela boca, mas ela falava com os olhos. Ela era uma relação diferente. Então, assim, a gente tinha muita entrega. E, e mesmo tudo isso acontecendo, eu não acho que foi injusto. Eu não acho que Deus errou ou que Deus poderia ter deixado ela comigo. Eu acho que ele fez tudo perfeito. Eu acho que foi tudo no tempo que deveria ter sido. O que dói é que a gente se acostuma com ver, com tocar, o sentir o cheirinho, o conversar, e você saber que não vai fazer mais isso é muito difícil. Que dói. Eu falo que assim, parte de mim morreu naquele 6 de novembro. Foi o dia mais triste, difícil da minha vida. Mas eu agradeço muito a Deus, porque Ele me deu o melhor ser humano que eu poderia conviver. E a gente se amou intensamente. Durante 10 anos foi uma vida linda, uma vida perfeita de amor, uma vida que realmente eu honrei aquilo que eu falei ao Senhor. Se o Senhor me der, eu vou ser a melhor mãe do mundo. Claro que eu não contava também em ter a melhor filha, mas ele é perfeito em tudo que ele faz, né? É muito fácil confiar nos planos de Deus quando tudo parece correr na direção que a gente quer. Sim. Mas e quando ela vai para a direção oposta? Será que a gente vai ter maturidade? E o que eu olhando e eu te escutando, o que eu vejo em você é uma maturidade espiritual muito grande. E a gente se relaciona com Deus através das pessoas. Então, por que Deus mandou amá-lo acima de tudo e amar ao próximo como a mim mesmo? Porque eu amando o outro, eu estou amando a Deus. Porque para Deus, o que mais tem valor nessa vida é a pessoa. E você amou, né? Você disse aqui quantas vezes você amou a Yasmin o tempo inteiro. Foi amor, deu amor, demonstrou isso, não é da boca para fora. Nós vimos isso, nós vivemos isso, né? Mesmo que à distância, eu nunca tive uma amizade, eu nunca fui muito próxima da Júlia, mas a gente via. A vida da Júlia estava aqui, na mesma cidade, a gente está vendo as coisas acontecerem, né? Então a gente sabe, em nome da cidade, né, do município de Pinheiral, a gente sabe que você foi amor na vida da Yasmin, quanto você se doou, quanto você lutou para que a sua filha vivesse feliz, né? E isso você foi e continua sendo um instrumento de Deus, não só na vida da Yasmin, mas na nossa vida, na vida de todo mundo que te cerca. Que Deus continue te abençoando. Tenho certeza que Ele vai fazer ainda tem grandes planos para a sua vida, porque você se deixa, né?
você permite que ele te use como instrumento dele. Então não é por acaso que você está aqui. Tenho certeza que o seu depoimento vai fortalecer a vida de muitas mães que infelizmente passam por momentos tão difíceis quanto esse, né? Mas que elas possam encontrar na sua história essa sabedoria para saber que um dia vocês vão se reencontrar, né? E normalmente eu finalizo o podcast pedindo uma frase, uma mensagem, mas assim, eu vou deixar você à vontade para deixar uma frase. Como vai ser? O que é que você espera viver agora? Você, Júlia. Nossa, que delicado, né? Que pergunta delicada, porque quando eu lembro de mim, do meu nome, Júlia é a mamãe da Yasmin. Sempre foi a mãe da Yasmin. Então, hoje, imaginar que que eu tenho uma vida, né, além da Yasmin, por não estar aqui, bom, nossa, tão delicado. Eu fazia faculdade, parei, então acredito que eu vou voltar para a faculdade. Comecei um trabalho. Ah, coisa boa. E no mais, eu quero o que Deus quiser para mim. Eu acho que é a melhor coisa. O que Ele planejar para mim vai ser perfeito. Então, acho que eu não vou fazer muitos planos. Eu quero que Ele decida por mim. Agora, um recado que eu deixaria. Bom, esse é muito importante. E eu quero deixar para todo mundo que está assistindo a gente. Deixa a casa para depois. Deixa a cozinha para depois. Senta no chão da sala com seu filho. Brinca, abraça, beija, conversa, conta história. Viva com seus filhos intensamente. Deixa todo o resto para depois, porque pode ficar para depois. Então, mas eu não tenho muita paciência, a criança passou correndo e quebrou isso e quebrou aquilo. Não, gente. Sabe por que eu tô falando isso, Lili? Porque a minha vida inteira eu falei isso. O maior sonho da minha vida era ver Yasmin correndo. Era ver Yasmin correndo à minha direção, me abraçando e me chamando de mamãe. E tem mães que reclamam que é chamada de mãe 300 vezes por dia. E às vezes você chega cansado do serviço, o pai tá estressado e ele não tem aquele tempo de sentar de montar um brinquedo com seu filho. Gente, eu daria a minha vida por esse momento. Então vocês têm isso e vocês não dão valor. Eu espero que todo mundo que fizer isso agora lembre um pouquinho de mim e da Yasmin. Imagina que eu gostaria de estar sentada com ela. Eu gostaria de ver a minha filha correndo. Então, não briga não, sabe? Se quebrar alguma coisa dentro de casa, depois compra. Se estiver limpando a cozinha, se te chamar para fazer alguma coisa, para tudo. Dá atenção, porque esse tempo não volta. Então, brinque com seus filhos, abrace, beija, ensina e deixa todo o resto para depois. Eu acho que realmente é o recado que eu deixaria, que eu sempre falei a minha vida inteira com a Yasmin, porque todo o resto da minha vida ficava para depois. Mas a minha filha não. Nunca. A minha filha não. E eu vejo que muitas mães, muitos pais priorizam os seus trabalhos, as suas vidas ao invés dos seus filhos. Então você, pai, você, mãe que está me vendo aí, que o seu filho te chama para brincar, que você fala que tá cansado, que não tem tempo. Tem sim. Tem sim. Faz agora enquanto tá tempo. Porque depois, quando não estiver mais aqui, vai ser delicado. Eu não me arrependo de nada, porque eu fiz tudo que eu deveria ter feito com a minha filha. Então, aproveita esse momento. Vai ser muito importante para os dois. É o meu recado. Amém.